Irmãos, vamos lá. Abra sua Bíblia num versículo que talvez os irmãos não conheçam bem, né? Mas vamos, só um versículo mesmo. Vamos abrir em João 3,16, amém? João 3,16. Precisa ler, os irmãos sabem decorado. Obrigado, irmão Célio. Todos acharam? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, hoje eu vou trazer aqui uma palavra doutrinária, uma palavra simples, porque a palavra de Deus é simples, amém? Mas é uma palavra que é necessária. Geralmente a gente traz uma palavra como essa, irmãos, para pessoas que estão começando a carreira na fé. Mas a gente se depara ao longo da nossa caminhada cristã, que há muitos irmãos que estão com muito tempo na fé, mas ainda têm dúvida com relação a isso que eu vou pregar aqui esta noite. Então essa palavra doutrinária é para que nós venhamos tirar toda e qualquer dúvida e termos a certeza de que nós encontramos a salvação. Porque tem irmãos que ainda têm dúvida se é salvo ou não é salvo. Então, queridos, é importante a gente meditar sobre isso, porque ainda tem pessoas que, embora estejam na igreja, embora já estejam muito tempo na igreja, têm dúvida, será que eu sou salvo mesmo? E há muitos textos bíblicos, irmãos, que tratam sobre o assunto da salvação, a começar por esse que nós lemos. Aqui nesse versículo diz que Deus, Ele amou o mundo. Quando Ele fala amou o mundo, irmãos, Ele não está falando do sistema do mundo, mas Ele está falando das pessoas como um todo, que Ele amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o único Filho que Ele tinha, Ele deu. Para quê, irmãos, que Ele deu o seu Filho Jesus? Para que todo aquele que nele crê, no Filho, não pereça. O que é esse perecer, irmãos? Se a gente tem que amar Jesus e crer no Filho de Deus para não perecer. O que é esse perecer, irmãos? É ter uma vida eterna distante de Deus. Mas, ao contrário, Ele quer que a gente creia no Filho de Deus para quê? Para ter uma vida eterna na presença de Deus. E isso se chama salvação. O que todos nós, irmãos, quando recebemos Jesus, e nós, pela palavra que nos ensina isso, nós entendemos que ao recebermos Jesus, um dia nós partimos dessa vida, ou se o Senhor Jesus voltar, nós vamos ter uma vida eterna na presença dEle. E isso é a salvação. Amém, meus irmãos? A história registrada, irmãos, lá no Antigo Testamento, diz respeito à revelação dessa construção da teologia, para que nós venhamos entender, irmãos, o plano da salvação. No Antigo Testamento, ela é progressiva, essa revelação de Deus, para que no Novo Testamento, na Nova Aliança, a gente venha compreender completamente isso que eu acabei de falar para os meus amados irmãos. Então, no Antigo Testamento, é progressiva a revelação da salvação, e ela vai alcançar o seu clímax, o seu ponto mais alto da revelação de Deus, justamente, irmãos, na consumação em Jesus Cristo. E aí, ela continua o plano de revelação no Novo Testamento, na história sequente ao Senhor Jesus, que é no livro de Atos, vai falando ainda, né? E também ela conclui, entre aspas, todo o plano de revelação nas cartas do Novo Testamento. Então, aí a gente conhece completamente o plano de salvação de Deus para a humanidade. Mas foi todo um progresso até a gente compreender
que Jesus, ele veio e morreu em nosso favor. E aí, irmãos, o final dessa história a gente pode ver também lá no Apocalipse, como é que vai terminar. Porque lá a gente vai compreender o que vai ser de nós, aqueles que compreenderam o plano e receberam o plano da salvação, lá na vida posterior a essa, aí o livro de Apocalipse vai nos revelar a Nova Jerusalém, vai nos revelar que lá nós não vamos mais precisar de remédio, porque não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, lá não vai precisar de lâmpadas incandescentes, luminárias, porque é a glória do Senhor que vai iluminar a cidade de noite e de dia, e lá nós vamos, irmãos, beber da água lá do trono da vida, né, de Deus, enfim, irmãos, lá nós não vamos precisar de mais nada, porque lá a salvação é isso, é uma paz eterna com Deus. Amém, irmãos? E aí, queridos, eu quero aqui, irmãos, meditando aqui nos textos bíblicos, né, sobre salvação, a grande pergunta é, irmãos, como eu tenho certeza da minha salvação? E aí, irmãos, para sintetizar todas as respostas que nós podemos encontrar com relação à certeza da salvação, tem 4 pontos aqui que nós vamos ver esta noite, irmãos, que são verdadeiramente evidências e provas de que eu verdadeiramente sou uma pessoa salva, que eu verdadeiramente me encontrei com Jesus, eu recebi o plano da salvação e hoje eu sou uma pessoa salva, tá bom? Então vamos ver quais são esses 4 pontos que comprovam ou são evidências de que eu verdadeiramente sou salvo. O primeiro ponto, irmãos, de uma pessoa salva é que ela tenha fé em Jesus Cristo. Quantos têm fé em Jesus Cristo aqui esta noite? Só 2 pessoas? Só 2? Quantas pessoas têm fé em Jesus, irmãos? Então, irmãos, essa é a primeira, irmãos, base para a certeza de que uma pessoa, ela verdadeiramente encontrou a salvação. Aquele que é salvo, irmãos, ele tem a fé completa na pessoa do Senhor Jesus. E é justamente por isso que o versículo diz que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha fé, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, irmãos, para que uma pessoa seja salva, de acordo com a Bíblia, ela tem que crer em Jesus. Porque sem crer em Jesus, irmãos, não tem salvação, irmãos. Porque sem fé, irmãos, em Jesus, uma pessoa não é salva, de maneira nenhuma. A resposta é simples, irmãos. Se uma pessoa não crê em Jesus, ela não está salva. Ela não está salva. Então, primeira base, irmãos, aqui é crer em Jesus, irmãos. Tá bom? Vamos ver aí, do versículo 16, aí que nós lemos, até o 18, para que a gente possa ver a segurança que nós devemos ter por termos recebido Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem não crê, o que acontece? Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está o quê? Condenado. Porque não crê no nome do Filho, do unigênito Filho de Deus. Então aqui já deixa muito claro, irmãos. Aquele que crê não é condenado, mas o que não crê, infelizmente, segundo a palavra de Deus, está condenado. Também, lá no versículo 36, do próprio capítulo 3, por isso, quem crê no Filho tem o quê, irmãos? A vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então é muito simples, irmãos. Quem crê em Jesus, tem a vida eterna. Quem não crê, não tem a vida eterna. Quem crê em Jesus Cristo aqui esta noite?
Então, é a primeira base, que nós temos uma vida de salvação com o Senhor. Mas vale lembrar, irmãos, que biblicamente crer não é apenas acreditar. Não é apenas acreditar, irmãos, mas se confiar em Jesus. Porque acreditar, irmãos, muitas pessoas acreditam. Olham os livros de história, antes e depois de Cristo, acredita que Cristo veio, mas é diferente da gente confiar, irmãos. Muitas pessoas creem que Deus existe, irmãos, que a história de Jesus é verdadeira, que Jesus veio a este mundo. Muitas pessoas acreditam, irmãos, mas, irmãos, não confiam as suas vidas para Jesus. Acreditar, irmãos, e acreditar que Jesus veio é diferente. Agora, ter fé no Filho de Deus é você confiar nele completamente e entregar a sua vida nas mãos dele e crer, irmãos, com confiança que Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Isso é você crer em Jesus, irmãos. Amém, irmãos? Então, é crer que Jesus é um ser pessoal e que ele vai me salvar. Eu confio nele. Sabe por que você está aqui esta noite, irmão? Porque você confia em Jesus. Porque você sabe que você está caminhando para uma vida eterna. Você está aqui esta noite, irmãos, não é pelo simples fato de crer que Jesus veio a este mundo e tudo bem, faz parte da história. Não, irmãos. Eu, irmãos, por muito tempo, eu tive uma fé assim, religiosa, né? Uma crença religiosa. Porque eu acreditava, irmãos, fiz primeira comunhão, eu participava da igreja e tudo. Já dei até testemunho aqui, irmãos, que quando eu era da Marinha, passava o final de semana na farra, e antes de voltar para o quartel, lá para a Escola Aprendiz Maria, 9 horas da noite, que fechava lá a chamada, eu passava lá na igreja do Patrocínio, porque acreditava que Jesus era um ser que... Mas eu não confiava nele, não confiava a minha vida nele. E tem muitas pessoas que estão assim, irmãos, creem que Jesus veio, que Jesus é um ser verdadeiramente divino, mas não confiam as suas vidas para ele, não entregam as suas vidas para ele. E nós, irmãos, devemos entregar completamente, confiar completamente as nossas vidas nas mãos de Jesus, porque ele verdadeiramente, irmãos, é quem nos dá salvação, e isso é fé em Jesus Cristo. Amém? Então, a primeira base, irmãos, para nós termos a certeza que somos salvos, é ter fé em Jesus Cristo. Quem tem fé em Jesus, primeira base, você está o quê? Está aprovado. Você pode descansar, que você já pode dizer, eu realmente tenho salvação. Mas há outras evidências, irmãos. Porque uma pessoa verdadeiramente salva, irmãos, ou seja, aquela que crê em Jesus e confia em Jesus, né? Ela tem que manifestar essa crença dela numa vida que venha ser uma vida de dar frutos para a glória de Deus. E foi isso, irmãos, que João Batista, ele disse a alguns judeus. Quando, lá em Mateus capítulo 3, versículo 7 ao 8, o nosso amado João Batista, ele diz o seguinte, irmãos, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes com todo amor e carinho, ó raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam o quê? Fruto digno de arrependimento. A gente tem que lembrar, irmãos, que os fariseus eram os sacerdotes da época, né? A elite sacerdotal da época, né? Eram os chefes das religiões. E eles achavam que, pelo fato dele ser da descendência de Abraão, estava tudo bem, já estava todo mundo salvo. E aí, João Batista, né, aqui que não tinha papas na língua, o profeta João, ele disse com muito carinho, né? Chama logo de raça de víbora, né? E aí diz assim, olha, se vocês não
produzir fruto, meu filho, essas vestimentas de vocês, essa pose de vocês, esse ritual de vocês, não vai valer de nada. Vocês têm que praticar, têm que andar de acordo com aquilo que Deus quer. O que João Batista estava dizendo, irmão, para aqueles judeus, é que eles, verdadeiramente, irmãos, tinham fé em Deus, mas eles deveriam manifestar a fé deles na mudança de atitude deles. Andar de modo diferente, irmãos. É deixar de praticar o mal e começar a praticar o bem. Começar a imitar a Jesus Cristo. Porque, irmãos, mesmo que eu tenha fé em Jesus, mesmo que eu creia nele e confie a minha vida dele, mas se eu, irmão, não mudar as minhas práticas, irmãos, não andar de acordo com a vontade de Deus, irmãos, eu não estou confiando completamente no Senhor, estou confiando em mim, não é isso? Então, eu tenho que andar de maneira diferente. E aí, queridos irmãos, quanto a isso, há uma dura palavra também de Jesus, lá no Sermão do Monte, que ele diz o seguinte, irmãos, Mateus 7, do 15 ao 23, aí Jesus também diz algo com relação a nós andarmos de maneira diferente. Ele fala o seguinte, com relação a produzir fruto: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Como é que a gente vai conhecer um falso profeta, irmãos? Pelos frutos. Por que eu digo para os irmãos que muitas das vezes as pessoas creem mais naquele pastor que está lá na internet, sem saber quem é nem nada? Você vê os frutos daquele pastor, irmão? Hã? Não vê. Por quê? Porque você só está vendo aquela pregação. E tem pessoas, irmãos, que deixam, né, de crer naquilo que o pastor local está pregando, que está vendo o pastor todo dia, vê a vida do pastor, vê os frutos do pastor, vê o que o pastor está fazendo ou deixando de fazer, mas vai acreditar numa pessoa que você não conhece o fruto. E aí, muitas vezes, se decepciona. E a gente tem que conhecer, irmãos, pelo fruto. Por acaso se colhe uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Não. Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conhecia vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, irmãos, o segundo pilar, irmãos, é dar fruto. Quem verdadeiramente, irmãos, está com Jesus, está buscando andar no caminho da salvação, ele vai dar fruto na sua fé, vai dar fruto. Amém, irmãos? Então, irmãos, semelhantemente, todo aquele que não crê em Jesus não dará fruto, porque a sua vida vai ser correspondente à sua fé. Aquele que dá fruto, a sua vida é correspondente à sua fé. Aquele que não dá, a sua vida também é correspondente à sua fé. A gente tem que produzir fruto. O fruto da fé é o fruto bom. É o fruto bom. É fazer a vontade do Pai que está nos céus. Quantos fazem a vontade de Deus aqui, irmãos? Sendo assim, meus irmãos, aquele que foi salvo busca fazer a vontade de Deus.
Aquele que foi salvo, ele quer verdadeiramente fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos lá para o terceiro, irmãos, que hoje o tempo foi bem mais curto, né? Hoje os irmãos tiveram duas doutrinas aqui, né? Para a glória de Deus, duas mensagens, e para a glória de Deus, para alimentar a nossa fé. A terceira característica, irmão, de uma pessoa característica, ou, como é que eu falei aqui? Evidência de uma pessoa ser salva, olha aí, é a presença e o testemunho do Espírito Santo. Amém ou não amém? Então, meus queridos irmãos, aquele que é salvo, irmão, ele tem a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele. Aquele que conheceu e entregou sua vida para Jesus, tem o Espírito Santo de Deus na vida dele. Olha lá o que é que diz, irmãos, 1 João 4,13. 1 João 4,13. Nisso conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós. Ele quem, irmão? Jesus, amém? Pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. Quem é salvo tem o Espírito Santo de Deus. Não tem outro jeito, irmãos. Por quê, irmãos? Olha aí o que diz Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Por que eu estou dizendo que quem é salvo tem o Espírito Santo de Deus? Nele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, todos nós, né? Tendo nele também crido, o quê? Na palavra de Deus. Receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, todo aquele que recebeu Jesus, todo aquele que encontrou a salvação, ele recebe o Espírito Santo de Deus, porque é um selo nas nossas vidas, irmãos. Quando nós recebemos Jesus, irmãos, é como se tivesse... como não? É uma marca que nós recebemos. Jesus está dizendo, esse é minha propriedade exclusiva, esse é meu, esse tem direito à vida eterna, esse vai entrar no reino da minha glória. Então, irmãos, nós recebemos essa marca. Por que eu digo que a salvação é progressiva? Porque lá na antiga aliança, o povo de Deus tinha uma marca. O que era, irmãos? A circuncisão. Todo judeu era circuncidado. Mas hoje não, irmãos. Hoje a revelação está mais profunda. Nós conhecemos agora através da nova aliança, das cartas, da palavra de Deus, e hoje nós compreendemos que não é mais uma marca exterior, mas é uma marca no interior, é o Espírito Santo de Deus que passa a habitar em nós, e é Ele, irmãos, que nos direciona, é Ele que fala conosco, é Ele que nos alerta, é Ele que nos revela, é Ele que coloca muitas das vezes a palavra nas nossas bocas, irmão, é Ele que nos mostra aquilo que nós não estamos vendo, irmão, é Ele que nos reanima, irmão, nos renova, é Ele que nos dá paciência, é Ele, irmãos, que nos faz produzir frutos dignos de arrependimento. É o Espírito Santo de Deus que habita na minha vida e habita na sua vida. É o Espírito Santo de Deus, irmãos, que conduz a igreja do Senhor nesse tempo. Amém? E Ele está aqui esta noite, irmãos. Glórias a Deus. Aí Paulo, irmãos, ele também confirma tudo isso que eu estou falando para vocês, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, do 16 ao 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é o que, irmãos? Sagrado. Aí no capítulo 6, versículo 19, ele também fala o seguinte, 1 Coríntios 6, 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Quem está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, né? Porque vocês foram comprados por preço.
Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, irmãos, o nosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus, e nós que somos salvos, nós sabemos que temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E o que é que acontece? É por isso que as pessoas dizem, mas o crente, rapaz, o crente, ele não pode beber, ele não pode fumar. Por quê, irmãos? Porque a gente está preservando esse santuário aqui, irmãos, amém? A gente está preservando esse santuário, porque o Espírito Santo de Deus habita aqui em nós. Da mesma maneira, irmãos, a questão da prostituição, irmãos. Aqui é o santuário de Deus. Aqui, irmãos, o Espírito Santo de Deus está em nós. Se nós somos salvos, irmãos, nós devemos guardar esse santuário aqui para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então a gente tem que preservar esse santuário para que o Espírito Santo de Deus que habita em nós se sinta bem, né, nesse santuário. E de acordo com João, irmãos, lá em capítulo 1, versículo 12, diz que todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, filho do Senhor. Sendo assim, aquele que crê em Jesus é guiado pelo Espírito Santo de Deus e recebe no seu Espírito o testemunho confirmando que nós somos os filhos de Deus, né? O Espírito Santo de Deus está em nós, confirma isso. Então, em primeiro lugar, a gente tem que ter fé em Jesus Cristo, amém, meus irmãos? Segundo lugar, irmãos, a gente tem que dar testemunhos públicos, irmão, de arrependimento, né? De que a gente agora tem uma nova vida, frutos de arrependimento. E em terceiro lugar, irmãos, que a gente sente a presença do Espírito em nós, e esse é o testemunho também, irmãos, que nós somos salvos. E quarto e último lugar, meus irmãos, para a gente encerrar. Como é que eu tenho uma evidência de que eu sou uma pessoa salva? Você tem fé em Jesus? Glórias a Deus. Você tem produzido fruto de arrependimento? Glórias a Deus. Você tem a presença santa do Espírito Santo de Deus na sua vida? Glórias a Deus. E por último, irmãos, para a gente ter uma certeza que nós estamos salvos, perseverar na fé, meus irmãos. Aquele, irmãos, que encontrou a salvação, que encontrou Jesus, irmãos, ele vai perseverar. Ele vai perseverar na fé. Ele não vai desistir, irmãos. Pode até ter lutas, mas vai vencer as lutas. Por quê? Em primeiro lugar, porque você tem fé em Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus está em você e vai lhe ajudar a vencer as suas lutas. Você não vai retroceder. Você vai continuar andando, irmão, porque você compreende que você é salvo não só esse tempo que você está na terra, mas tem uma vida eterna adiante de você, irmãos, e você não vai desistir, irmãos. Você vai perseverar, irmãos. Porque quem verdadeiramente foi salvo, irmão, vai perseverar na fé até o fim da sua vida ou o fim da história, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Então a perseverança é uma evidência daqueles que estão salvos em Cristo Jesus, irmão. Vai continuar. Porque, irmãos, todas essas coisas que eu te falei, irmãos, elas vão nos fazer, irmãos, chegarmos na presença de Deus. Porque eu sei que eu estou salvo. E eu não vou mais retroceder por esse mundo. Eu não vou mais trocar minha salvação por nada nesse mundo. Nem por dificuldades, por lutas. Eu vou abandonar Jesus. Nem por adversidades que possam vir de todas as naturezas. Por quê, irmãos? Porque eu sei que eu sou salvo. E eu vou estar na presença do meu Deus. E eu vou continuar perseverando. Olha só, irmão, o que diz lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3 ao 5. Isso aqui, irmãos, é maravilhoso. Ele diz assim, olha: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou, irmãos. Você sabe o que é regenerar? Porque antes de Cristo, irmãos, nós não tínhamos, nós éramos, podemos, uma palavra muito forte, mas degenerado.
Ou seja, não tínhamos nenhuma substância, nós vivíamos de acordo com os prazeres do mundo, mas agora nós somos regenerados. Nós fomos feitos de novo, irmãos. Nós fomos feitos de novo. Nós nascemos de novo, nós somos novas criaturas, agora na direção do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Qual é a esperança, irmãos? Que nós estamos caminhando para agora, irmão, porque nós somos salvos, irmãos. Nós temos essa viva esperança. Por que nós temos essa viva esperança? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Ele ressuscitou, irmão, Ele venceu a morte e Ele nos garante que todos que reconhecem o seu sacrifício na cruz do Jesus, lá na cruz do Calvário, também, irmãos, vão vencer a morte. E é essa, a ressurreição de Jesus é a prova. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vai ressuscitar eu e você, irmãos, eternamente, para uma vida eterna. Vai adiante. Para uma herança, irmãos, que não pode ser destruída. Nós temos uma herança, e ela não pode ser destruída. Que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para você. Eu posso ouvir um amém aí? Irmão, eu estou falando que tem uma riqueza imensurável para você, reservada. Está guardada. Receba aí, viu? Receba aí. Aleluias. Que herança maravilhosa é essa, irmão? Que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, olha a fé de novo, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, nós temos essa herança que nós vamos receber um dia, da salvação eterna. E aqui, irmãos, o que esse texto ele mostra explicitamente é que aquele que crê em Cristo, irmãos, pode ter essa segurança, essa certeza da salvação. Nós podemos ficarmos, irmãos, despreocupados, que se nós temos essa certeza da salvação, ninguém vai roubar isso de nós não, irmãos. Ninguém. Nós vamos continuar perseverando. O próprio Deus se encarrega, irmão, de nos guardar. Essa é a segurança que nós devemos ter nas nossas vidas. É por isso, irmãos, que em Romanos capítulo 8 diz: quem vai nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação? Vamos ver aí o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia, ou a perseguição? Ou a fome, ou a nudez? Ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas essas coisas, porém, somos o que, igreja? Mais do que vencedores por aquele que nos amou, irmãos. Então, irmãos, nós que encontramos a salvação, irmãos, nós vamos vencendo dia após dia. É de glória em glória. Nada vai roubar isso de nós, irmãos. Não é a luta, não é a tribulação. Nós vamos continuar perseverando, irmãos, indo adiante, amém, irmãos? Sempre, irmãos, tendo fé, produzindo fruto digno de arrependimento, irmãos, e sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus e perseverando. Não desista, irmão, não deixe nada roubar a sua fé. Não deixe nada, irmãos, querer roubar a esperança que você tem da vida eterna. Jesus Cristo morreu por você, você recebeu por fé. Persevere nessa jornada, nessa caminhada, porque vai chegar o grande dia. Vai chegar o grande dia e nós vamos subir para a glória com o Senhor. Vamos ficar em pé glorificando o Senhor, irmãos, esta noite.